Bom dia, alunos! Hoje nós vamos aqui fazermos a revisão a respeito do segundo bimestre. Já fizemos do primeiro, agora estamos fazendo a do segundo bimestre, tá? Para ficar bem entendido e finalizando essa parte aí. Então, revisão do segundo bimestre. Sinopse. Sinopse é um resumo, é um relato breve, tá? Sinopse de um filme, pode ser de um filme, de um livro, de um espetáculo, certo? É um relato breve ou resumo de uma teoria, de um manual, de um livro escolar, de um compêndio, de uma doutrina, sinopse de um compêndio gramatical, certo? Compêndio gramatical é que vem contendo dentro dele a parte de gramática, tá? Bom, o resumo argumentativo pode ser feito da seguinte forma. O que é um resumo argumentativo? Mostrar, através desse resumo, né, diminuído em relação ao todo, com seus argumentos, tentar provar para o leitor as suas razões, os seus motivos, e de que o leitor possa se convencer de que a obra é boa, né? Então, o resumo argumentativo pode ser através de uma obra escrita, de um filme, de uma narração escrita, de peças de teatro, para poder saber se é boa ou não, de shows e de CDs. Tudo isso aí pode ser o quê? Feito um resumo argumentativo a respeito de cada ponto desse aqui, tá? O objetivo da sinopse é fazer com que o leitor compreenda os aspectos principais da obra e também despertar o interesse pela leitura da obra e instigar o leitor, fazendo com que ele se interesse pela obra. Faz parte da sinopse a ficha técnica. O que são? Para que serve? São usadas antes ou depois da sinopse, né? Pode ser antes da sinopse ou depois. São apresentadas algumas informações técnicas sobre o livro ou sobre outras coisas que forem descritas, né? Uma peça de teatro, shows e etc. Suas partes. Tem que ter título, tem que ter o nome da autora, o ano de lançamento, o enredo e personagem principal. Os critérios a serem seguidos. A sinopse tem que ser escrita de uma maneira clara para que todos entendam e objetiva e também instigante, né? Que instigue o leitor para gostar da obra. Bom, a resenha é uma descrição resumida e breve de um livro ou de um texto. É uma recensão, é uma verificação, ou lista com enumeração feita por partes. O que é, né? O que é a resenha? É um texto que visa divulgar o conteúdo de uma obra, também de um filme, também de um livro, de CD, de peça teatral, de show. Feita de forma subjetiva, tá? Na sinopse é de uma forma objetiva, já na resenha é de forma subjetiva, destacando informações importantes e fazendo uma avaliação crítica, né, sobre a obra. Qual é o objetivo da resenha? É apresentar o posicionamento crítico do autor em relação a determinada obra. Veículos em que as resenhas podem ser divulgadas. Podem ser divulgadas em revistas, em jornais, em folhetos, em catálogos ou em sites. Esses são os tipos de veículos em que as resenhas podem ser divulgadas, mostradas, né, aos leitores. Quais são as características da resenha? Um breve resumo da história, um posicionamento crítico em relação à obra e o uso de argumentos, lógico. Os argumentos são necessários para convencer o leitor de que a obra é interessante, né?
O resenhista ou crítico. Quem é o resenhista ou crítico? É aquele que apresenta a sua opinião com argumentos, né? Tentando convencer para poder justificar seu posicionamento, a sua posição de opinião, né? E convencer o leitor de seu ponto de vista. Os adjetivos são aplicados nas resenhas para indicar subjetividade. Então, a subjetividade dentro das resenhas vem marcada através dos adjetivos. O resenhista, ele aponta aspectos positivos e negativos da obra. Agora vamos recordar a progressão temática, né? Em relação ao tema. É um recurso empregado em gêneros escritos ou orais para garantir a sequência temática dos textos. Esse recurso é fundamental para que um texto seja coeso e coerente. Coerente nas ideias, né? Tenha um desenvolvimento bom e um bom entendimento, para que todos consigam entender, lógico, né? E a parte de coesão é a parte gramatical, né? Em que as conjunções unem as orações entre si, ou as preposições unem as palavras entre si com sentido completo, ou seja, com coesão, certo? O tema. Tema em um texto sempre há, aliás, em um texto sempre há um tema, sempre. Elemento já conhecido do leitor e aquilo que se diz sobre ele. Quando um mesmo tema é mantido ao longo de todo o texto, dizemos que ocorre a progressão com tema constante, certo? O tema, ele vai sendo seguido do início ao fim, numa ordem certa, né? É mantido ao longo de todo o texto. Então, ele vai chamar de progressão com tema constante. Ele continua. Quando em um texto, aquilo que se diz sobre o tema de um enunciado passa a ser o próprio tema do enunciado seguinte, não é? Já muda, né? Vai passando para o tema seguinte, é chamado de progressão linear. Quando em um texto o tema do primeiro enunciado se subdivide, né? Vem subdividido em subtemas, né? Pequenos temas, nós chamamos de progressão com divisão de temas. É um recurso que torna o texto mais didático para o leitor, organizando melhor. Então, outro tipo é a progressão com divisão de temas. Elementos coesivos nas resenhas. Vamos ver o que acontece aí. Quando se trata do ato comunicativo, seja no âmbito da oralidade, da forma oral, no falar, ou seja no âmbito da escrita, no escrever, um dos aspectos primordiais que são necessários e importantes que norteiam é a clareza da mensagem. Tem que ser claro, bem entendido. Dessa forma, em se tratando da linguagem escrita, o texto não deve ser concebido como um emaranhado, né? Uma mistura de palavras soltas, senão não vai ter noção, não vai ter ordem, não vai ter nexo, né? Soltas e desconexas, mas sim de ideias justapostas entre si, de modo a formar um todo compreensível. Tem que haver compreensão. Coesão é a conexão, é a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Sendo assim, a coesão se constitui pelos recursos linguísticos responsáveis pela ligação que se estabelece entre os termos de uma frase, né? As frases entre si vão ser ligadas pelas preposições, entre as orações de um período ligadas pelas conjunções e que, consequentemente, colaboram para a formação de parágrafos harmonicamente bem construídos. Tais recursos são representados pelos conectivos, os quais se manifestam por intermédio das preposições a, de, para e com, através das conjunções que, enquanto, embora, mas,
porém, todavia, apesar de e o e. Através dos pronomes ele, ela, sua, este, aquele e o qual. E através dos advérbios e locuções adverbiais. Aqui, lá, logo, antes, dessa maneira, aos poucos. Bom, a finalidade disso tudo aí é analisar de forma criteriosa acerca de como funcionam esses elementos coesivos, de modo a fazê-lo ou fazê-la compreender perfeitamente como se dá todo o processo, a fim de que use tais elementos de forma consciente e adequada, sempre que necessário for. Então, finalizamos aqui a nossa revisão do segundo bimestre, certo? E eu peço a vocês que sempre olhem uma vez, duas, três o vídeo, né? Para poderem realizar as atividades de vocês, ok? Um beijão e um bom dia, alunos!